Quando a atual geração de consoles começou, nós esperávamos algo como um 4K nativos a 60 FPS na maioria dos jogos. Mas essas expectativas acabaram não se cumprindo ao todo. Nós continuamos vendo as atuais máquinas mais poderosas dos consoles ainda tendo de fazer upscaling, trabalhando com resoluções mais baixas do que nós esperávamos. E tudo isso porque nós imaginávamos que o salto em relação à geração passada de performance e resolução seria muito significativo. Mas nós acabamos descartando uma coisa no meio de toda essa empolgação, que é o fato de que os jogos também se tornariam mais pesados para serem processados. Só que com a chegada do PlayStation 5 Pro, que está cada vez mais em evidência nos vazamentos e comentários dos insiders na indústria, parece que esse sonho vai se cumprir. Se 10 teraflops e meio não foram suficientes para isso, será que 66 teraflops vão fazer essa diferença? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente e cá estamos nós. Esse é um vídeo que vai ser uma misturinha entre aquele formato João PSX que eu fiz uns dias atrás e o formato Crítica Zoeira. Por quê? Porque, cara, vocês sabem, eu sou apaixonado por tecnologia, eu sei que vocês também são, então vamos falar das coisas boas e, lógico, falar de algumas comparações também. Mais especificações parecem ter sido vazadas e dessa vez seria de uma documentação oficial, que foi fornecida pelo canal já muito conhecido More Laws Dead. Então parece que agora nós temos uma informação mais precisa sobre o aparelho. E, meus amigos, a coisa é ainda mais monstruosa do que a gente viu nos outros vazamentos. Só que, é claro, né? Dentro daquilo que é possível. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Muita calma nessas horas. Primeiro, vamos começar com um artigo que fala sobre uma entrevista do diretor de tecnologia da AMD, que é a fabricante dos chips do PlayStation 5 atualmente, que é o Mark Papermaster, que falou sobre a intenção da empresa, né, sobre a atualização, a grande atualização a partir do ano de 2024 para a habilitação de inteligência artificial em todo o seu portfólio de produtos. Aqui também diz que 2024 seria o grande ano de implementação para a AMD, pois eles estariam permitindo que os seus dispositivos de jogos sejam aprimorados usando inteligência artificial. O que sugere que os dispositivos relacionados à AMD que forem lançados ou disponibilizados a partir desse ano já serão capazes de fazer isso. Isso incluiria, obviamente, o PlayStation 5 Pro. Com essa informação em mente, vamos falar agora das especificações. De acordo com esses documentos aí alegadamente vazados pelo More Laws Dead, nós teríamos um console 45% mais rápido em renderização gráfica que o PlayStation 5 base, o que seria já um número bastante interessante e provavelmente possibilitaria um desempenho muito bom nos games como eles são agora, tá? Agora preste atenção no que eu acabei de falar, como eles são agora. Outra especificação muito interessante é que ele terá de 2 a 4 vezes mais a capacidade de Ray Tracing, ou seja, né, provavelmente nós vamos ver aí patches nos jogos já, principalmente da Sony, onde você tem, por exemplo, no jogo do Spider-Man, né, um Miles Morales, um remasterizado, Spider-Man 2 e outros jogos por aí que tem o Ray Tracing, mas que ele fica mais capado quando você põe no modo de performance, certo? Provavelmente nós vamos ver agora um Ray Tracing com a qualidade máxima mesmo no modo performance, então isso aqui seria muito interessante. Só que até aí, galera, são upgrades já em cima daquilo que é existente. O que realmente vai chamar atenção agora são essas próximas especificações. Prestem atenção. A próxima especificação seria uma arquitetura customizada de Machine Learning. Exatamente, nós teremos inteligência artificial no PlayStation 5 Pro. E a melhor parte disso que a gente está lendo, galera, é o seguinte: isso não vai ser uma coisa que vai utilizar o poder de processamento do console, que vai tirar isso da APU do console. Porque se isso fosse feito, nós perderíamos desempenho dentro dos jogos, certo? Então o que acontece? Pelo que está sendo dito aqui nesses vazamentos, o PlayStation 5 Pro de fato terá unidades computacionais dedicadas apenas para Machine Learning, assim como as placas da NVIDIA também fazem, tendo seus Tensor Cores, que são unidades dentro da placa de vídeo separadas apenas para isso, que não tiram o desempenho dos shaders normais da placa. E por não haver essa perda de desempenho, você tem tanto o poder bruto normal da placa como esse adicional para fazer os cálculos através de inteligência artificial.
Vocês estão sacando onde a gente tá chegando com isso daí? Exatamente, meus amigos. O PlayStation 5 Pro aparentemente terá a mesma tecnologia da Nvidia atualmente no mercado de PCs, o que vai possibilitar um salto muito interessante pelo lado de desempenho nos jogos e, obviamente, visual. E, meus amigos, acreditem, isso aqui não é pouca coisa. Na verdade, essa atual geração de consoles provavelmente acabou pecando justamente por não ter implementado essa tecnologia lá em 2020. Tecnologia essa que é, cara, a empresa que não usar o Machine Learning para a parte gráfica, para essa parte de processamento dos jogos, vai estar dormindo no mercado, porque isso aqui sim é um futuro de verdade. Aliás, nós já estamos nesse futuro, só que agora ele está chegando nos consoles de uma forma mais incisiva. Em outras palavras, se o PlayStation 5 base, o Xbox Series X tivesse nessa capacidade que o PlayStation 5 aparentemente terá, nós com certeza estaremos vendo resultados ainda mais impressionantes na geração atual de jogos, sem a perda de desempenho. Ou seja, tipo você jogar no modo qualidade, mas mantendo seus 60 FPS e também todos os presets nos mais altos possíveis. Então, a partir desse ponto, meus amigos, eu vou dar um meu chute aqui, o meu pitaco sobre o que talvez deva acontecer. Nós, obviamente, vamos ver jogos com gráficos melhores no PlayStation 5 Pro, mas eu também acredito que uma coisa pode se tornar comum, é que o modo de qualidade do PlayStation 5 base vá se tornar meio que o modo performance do PlayStation 5 Pro. Ou seja, aquela qualidade gráfica máxima que o base faz, só que no PlayStation 5 Pro equivalia ao modo performance com seus 60, 120 FPS, é o que eu imagino que possa acontecer graças a essa característica do Machine Learning, beleza? Mas antes da gente ir para as duas últimas especificações, deixa eu falar mais uma coisa aqui, para quem ainda não entendeu o tamanho da revolução que isso aqui pode trazer dentro do hardware de um console. Sem brincadeira, nos PCs, para quem tem um PC, uma placa da Nvidia e tudo mais, quando você liga, por exemplo, a solução da Nvidia, né, para upscaling através de inteligência artificial, o ganho de performance é absurdo. Você faz o jogo rodar, por exemplo, em 1080p, nativos ali na sua placa, o que vai diminuir muito a carga de trabalho, só que com a inteligência artificial ele vai aumentar essa resolução para um 4K, só que essa reconstrução por inteligência artificial faz com que a imagem às vezes fique melhor do que os próprios 4Ks nativos. Bom, agora vamos deixar isso de lado e vamos para as duas últimas especificações que eu sei que você tá morrendo de vontade de ver. E calma que a gente já vai falar sobre aqueles 66 teraflops aí que estão no documento. Muita calma, tá? A penúltima informação é sobre a solução para o uso dessa tecnologia de Machine Learning. Porque eu não sei se vocês sabem, galera. Por exemplo, na Nvidia não adianta só você ter o Tensor Core na placa. Você tem que ter uma aplicação que vá fazer uso disso e essa aplicação vem da própria fabricante. No caso da Nvidia é o DLSS. Existem outras soluções de upscaling no mercado, como por exemplo da AMD, o FRS ou FSR, eu esqueci a sigla aqui, que atualmente está já na versão, se eu não me engano, 3.0, que já está sendo implementada nos consoles normais atualmente, o que é uma grande ajuda aí no mercado, só que, infelizmente, ela não faz uso de hardware dedicado para Machine Learning, por isso que nos consoles o salto não vai ser lá grande coisa. Mas e aí, Lorde, o que você quer dizer com isso? Bom, eu não sei se você prestou atenção, mas a gente acabou de falar que a Sony teria um hardware dedicado, então, se a própria fabricante prover a solução para esse caso, eu acho que vocês já sacaram qual que é a próxima informação, certo? A Sony teria criado uma solução própria dela, assim como ela fez com as APIs do PlayStation. Lembra quando o pessoal lá do Xbox falava sobre RDNA 2 Full e blá blá blá, e os caras nem sabiam do que estavam falando, não sabia que o PlayStation tinha as mesmas soluções, só que nas próprias APIs personalizadas da Sony. E a mesma coisa será agora. O PlayStation 5, de acordo com esses documentos, tem uma solução chamada PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling Technology. É um nome gigantesco, mas se você colocar numa sigla seria PSSR, que é exatamente a mesma coisa que a Nvidia faz para as suas placas. Então, meus amigos, a grande cartada de tudo seria essa. E agora nós vamos para aquela questão final, né, que são os teraflops. O pessoal nos fóruns, nos grupos, está simplesmente pirando com esses documentos aqui que o Morlow's Dead vazou, porque lá mencionava sobre 66 a 67 teraflops de poder computacional nesse console. Só que aí é que tá um pouco a pegadinha, tá? Galera, lembra que eu falei para vocês? Se é para você fazer um console que é quase 6, 7, 8 vezes mais forte do que a sua geração atual, então você já tá quase criando uma nova geração, né? Então eu acho que isso aí é um pouco exagerado, mas não significa que o documento é falso, porque tem uma pegadinha nessa informação que muita gente não tá sabendo destrinchar, então eu vou explicar pra vocês, tá? Esses 66, 67 teraflops são em ponto flutuante de 16 bits. Quando a gente pega o PlayStation 5 e o Xbox Series X, por exemplo, a Microsoft não fez aquela propaganda toda de 12 teraflops e blá blá blá? Pois é, só que esses 12 teraflops são em pontos flutuantes de 32 bits e não 16. Ou seja, se nós fizermos uma conversão desses 67 teraflops, esse poder todo, para 32 bits, nós dividimos esse valor pela metade e é aí onde nós chegamos ao quê? 33 teraflops. 33,5 teraflops de poder computacional. E isso se encaixa com muita tranquilidade dentro de um upgrade
dentro da mesma geração. Ah, mas lógico, o PlayStation 5 base é de 10 teraflops e meio, subir para 33 é muita coisa. E eu respondo pra você que não, na verdade você tá se equivocando e muito. Se você acompanhou os vídeos técnicos aqui do canal, eu já expliquei isso aí pra vocês várias vezes, nos vídeos em que eu fiz literalmente uma aula aqui pra vocês assistirem, onde eu mostro que nas gerações passadas foi exatamente a mesma coisa. Não se surpreendam por um número que aparentemente é muito maior, porque em termos percentuais, o ganho percentual é similar ao da outra geração. Vamos repetir isso aqui? Olha só, o PlayStation 4 base, cerca de 1.8 na verdade, o PlayStation 4 Pro não tinha 4 teraflops? De 1.8 para 4, vamos arredondar 1.8 para 2, para 4, parece ser uma diferença gritante? Quando você olha a princípio, você só enxerga o número 2 de diferença, literalmente, 2 teraflops a mais. Porém, você sabia que essa diferença matematicamente percentual, proporção, é a mesma de 10 para 20? Porque nós não estamos olhando para os números brutos em si, nós estamos olhando para a proporção. Então, assim como 4 é o dobro de 2, 20 é o dobro de 10. Ah, mas Lorde, nesse caso não é só o dobro, seria 3 vezes mais forte, né? 33 teraflops. E tudo bem, você tá até certo nesse raciocínio. Só que isso também já foi visto na geração passada. Os senhores lembram do Xbox One X? Pois é, ele tinha 6 teraflops. O Xbox original tinha o quê? 1.6 teraflops. Então olha só que diferença absurda. 6 teraflops é mais do que 3 vezes. O Xbox One original teria que ter 2 teraflops para que a diferença fosse de apenas 3 vezes. E no entanto a diferença é mais do que isso, é quase 4. Então faz isso agora vezes 10 teraflops e meio do PlayStation 5. Nós poderíamos chegar, se fosse seguir essa mesma proporção, até 40 teraflops. Você entendeu agora por que esse número na especificação está perfeitamente aceitável? Inclusive, se isso aqui acontecer, algumas pessoas aí que estavam me chamando de burro no ano passado, né, em alguns lugares aí na internet, vão quebrar a cara bonito, viu? Então é isso aí, galera. Até suei aqui de tanta coisa que tinha pra falar, mas eu espero que vocês tenham conseguido absorver bem a informação. Se vocês tiverem dúvidas, o que eu puder ajudar pra vocês, escrevam aqui nos comentários, digam o que vocês estão achando de tudo isso aqui que a gente viu. E diga o que vocês estão achando. Você se interessa em ter um PlayStation 5 Pro? Particularmente, eu comecei a me interessar bastante graças a essa implementação da inteligência artificial, viu? Eu acho que isso aqui vai ser muito promissor, inclusive pode até estender essa geração mais um pouquinho. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Galera, posso também contar com aquele seu like bacana aí no vídeo pra dar aquela ajuda? Se você gostou da qualidade da informação, se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo pra ajudar aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra todos vocês e nos vemos em breve no próximo vídeo. Falou!